estou lá na frente, sinto uma coisa estranha, venho para ver o que está acontecendo comigo, estão fazendo o meu velório, eu morri e não sabia, porque no dia que a morte passou lá em casa, eu não estava em casa. É muito estranho isso. Mas como assim? É que tem uma grande diferença entre você morrer processando a morte e se encontrar morto lá na frente, quem sabe daqui a quantos anos, depois da minha morte. Abrindo Caminhos, um podcast para quem busca mais autonomia e liberdade. Eu sou Rick Lima e a cada semana eu trago convidados ao redor do mundo que são especialistas em diversas áreas da vida. O único propósito aqui é abrir caminhos para novas formas de viver a vida. E hoje eu tenho a alegria de receber uma pessoa que eu admiro muito, Jorge Trevisol. Ele é músico, palestrante e, para mim, um grande especialista em espiritualidade, religião. Já foi seminarista, já morou na Itália. Então ele divulga através da música, através das palestras, uma energia, eu sinto, de muita paz. Conheci ele em vídeos na internet, através do Congresso da Felicidade, e ali eu fiquei muito emocionado. E aí passei a acompanhar ele nas redes, passei a escutar a música dele, que eu gosto bastante. E hoje aqui no Abrindo Caminhos, tenho a honra de ter o Jorge Trevisol para bater um papo de coração aberto sobre processo criativo, sobre espiritualidade, sobre o estado do mundo hoje, ansiedade, sobre dúvidas existenciais, sobre essa dificuldade em relaxar. Então, o Jorge, sinto que é um grande especialista. E aí, tenho a alegria de ter ele aqui hoje no Abrindo Caminhos. Jorge Trevisol, bem-vindo. Jorge, primeiro, quero te agradecer demais pelo tempo, por estar aqui hoje e por ter me ajudado na minha vida sem nem saber aí, né? Acho que tantas pessoas aí que devem ter cruzado o seu caminho, né? No meu caso, no mundo online. Então, assisti 2 palestras suas do Congresso da Felicidade, como eu estava te comentando. Passei a conviver muito com suas músicas. A Ju até brinca, minha esposa, que acho que é hoje uma das músicas que eu mais escuto e minha filha mais escuta aqui. Então, gosto muito dessa conexão que você tem assim, com a vida, com a presença, uma energia de conhecimento, uma sabedoria que você traz assim, com o coração mesmo, né? Eu sinto que na tua presença, imagino que isso deve ser uma baita pressão para você também, porque eu já vi outras pessoas te falando isso também, então não quero colocar pressão de alguma maneira assim, mas te agradecer mesmo pela inspiração, pelo seu ser, por tudo que você já me trouxe. Então, te agradecer demais por estar aqui hoje no Abrindo Caminhos. E aí, falando um pouco, né, Jorge, essa confiança que você tem na vida, assim, eu vejo, né, te ouvindo em diversos momentos da trajetória, nas músicas, nas palestras, essa confiança na vida, essa fé inabalável assim, na vida, né? Isso é algo que veio desde sempre, você consegue associar com aspectos aí da sua infância, da criação, ou veio com os estudos, né? Você também sei que é um estudioso bem profundo sobre religião, sobre espiritualidade, com vivências internacionais. Foi algo que sempre te acompanhou ou uma coisa que você foi desenvolvendo? Eu sou muito medroso de natureza. De todas as emoções, a que eu mais tenho forte, essa mais, digamos, das emoções absurdas e negativas, é aquela do medo. Eu sou filho mais velho, eu quase morri no nascimento, cresci numas experiências bastante, digamos assim, apertadas, assim, né? Então, eu aprendi a confiar, porque mesmo tendo medo, eu fui seguindo, eu fui crescendo dentro do meu ser e aprendi a confiar além das minhas forças. Então eu tenho certeza, por exemplo, que eu não sou nada por mim mesmo, assim, né? E que se eu acreditasse em mim, então sim, eu seria demasiadamente frágil. Se eu acreditasse demasiadamente em mim, eu estaria sozinho. E aí sozinho eu sou pouco, sou incapaz, sozinho eu não alcançaria quase nada, assim. E que tudo que se manifesta em mim é a expressão da grandeza que tem me chamado a existir nesse grão de areia, digamos assim, de toda a humanidade. Essa é um pouco uma espécie de expressão da minha fé. Eu acredito nisso. Eu acredito que quem nos chama à existência também nos conduz na vida a conhecer a nossa essência. Então, não pode dizer que alguém me jogue no mundo e diz lá, te vira, que agora
é contigo. Não, nós somos jogados no mundo de uma forma muito concreta, em pessoas concretas, lugares concretos, com uma história concreta dentro da humanidade dessa época, e dali eu sou convidado a me conhecer na minha essência, mas acompanhado com aquele que garante minha existência, que foi o mesmo que se desprendeu para me deixar vir para cá com uma porção da sua essência. Então é mais nesse sentido, assim. E os momentos mais difíceis e as piores coisas que eu já vivi na vida foram momentos em que eu fiquei distante disso. Naquelas épocas em que mais jovem, eu tinha muita energia e muita capacidade, muita energia inteligente, digamos assim, né? Da memória, da razão. Então ali parecia que eu conseguia fazer muitas coisas, mas depois do fim de tudo, apesar de conhecê-las e de fazê-las, ficava um vazio, que é quando eu realizava aquilo quase que sozinho, sem pensar tanto naquilo que está por trás desse meu caminho. Nesse sentido. E nesses encontros, assim, Jorge, quem foram suas referências, assim, que foram despertando? Tanto jeitos de lidar com esse medo, ou essa fé inquebrantável, assim, na vida, o conhecimento que você foi trazendo e pessoas que realmente aí te impactaram e foram suas grandes referências na jornada, seja em relação a espiritualidade, religião, seja em relação à música, à palestra. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas logo cedo, com 13 anos, de 12 para 13 anos eu fui para o seminário. Encontrei pessoas muito espiritualmente profundas assim, no seminário. E aprendi a enxergar o mundo de uma forma mais espiritual, assim, logo cedo. E aí aquilo me deu muita atenção logo cedo a certas coisas, por exemplo, aprender a meditar, a usar da arte, por exemplo, essa questão da música e do violão, a própria composição. Foi um dia quando um mestre, que eu estava no início do ensino médio, ele olhou para mim lá no meio de um grupo de seminaristas, ele disse, eu e um outro cara, o Plínio, meu amigo, e mais um outro cara, o Jaime, ele falou para nós, vocês vão estudar música. E depois, ao mesmo tempo, um dia ele me disse, agora que você aprendeu a tocar, eu fui tocar violão e piano, assim, ele disse para mim, agora começa a compor alguma coisa, se você pudesse compor todos os cantos da celebração da nossa missa, assim, em 3 meses, eu te dou tempo de 3 meses, e eu junto com o Plínio fiz isso. E um dia ele me disse, o que você está lendo? E eu disse, olha, leio várias coisas, assim. Ele me disse, lê esse livro, um livrinho chamado A Pequena Filocalia, ou Filocália, que são os pequenos textos do cristianismo antigo, onde o cristianismo era visto como autoconhecimento, como gnose e como autocura. E depois, com o passar do tempo, a vida foi andando, eu fiz várias experiências, depois fui estudar na Itália, ali também encontrei várias pessoas muito conhecedoras da ciência, da teologia, da própria filosofia. E lá pelo ano 2000 eu li James Redfield, e ali também eu me inspirei muito em James Redfield, porque o James Redfield é o que escreve Profecia Celestina, uma síntese de mística, de autoconhecimento, de espiritualidade, de uma síntese muito grande. Aquilo me despertou. Primeiro me desmoronou, assim, no sentido de me abrir muito, assim. E aí, em seguida, eu tenho lido Os Mutantes, de Pierre Weil, que é o fundador da Unipaz, da qual eu também faço parte há 20 anos, pelo menos, como educador, assim, dentro da Unipaz, e como participante dessa egrégora
que é a Universidade da Paz, que tem seu nascimento na França, vinculada à Unesco, e que aqui no Brasil tem a sua sede central em Brasília, e aqui no Olóicos, que é onde eu fico, nós temos um núcleo, assim como existem vários núcleos e em todos os estados, em muitos estados do Brasil. E ali o livro de Pierre Weil me deu uma maior abertura no sentido de enxergar tudo numa inteireza, assim, não. Que mais importante do que propriamente a religião é a tradição da qual a gente vem, e que a espiritualidade, ela é uma realidade para todas as pessoas e não só para aqueles que são religiosos. É quando fui entender que todas as pessoas, bem ou mal, têm uma certa espiritualidade, não? E ao mesmo tempo que a tradição da qual a gente pertence, se o cara é budista, se ele é hinduísta ou ele é cristão, isso é só um lugar onde a gente nesse mundo está enraizado para poder visitar todas as direções, todos os lados, inclusive as outras tradições, tanto para cima no infinito quanto para baixo nesse mundo, nesse planeta. E aquilo ali tem me dado muito trabalho no sentido de me transformar assim, internamente, viver de uma outra forma, assim, inclusive eu ressignifiquei também o sacerdócio. O meu sacerdócio hoje está vinculado ao cristianismo primitivo, no tempo dos primeiros 3, 4 séculos, que tem uma sede na França, que ali nós vamos muito, e que tem como base a meditação da oração, a meditação do coração, que é a pronúncia do nome de Yeshua respirando, e que também na tradição católica se chama isso de oração do peregrino russo, que se assemelha um pouco a isso. E isso tem me conferido para esse tempo assim, um jeito de estar no mundo, podendo também chegar perto de todas as pessoas que eu encontro, sem precisar saber que religião elas têm, sem precisar de que país elas vêm, e sem precisar muito menos de classificá-las no quanto elas são doentes ou são sãs dentro da vida delas, mas só o fato delas estarem presentes naquele instante, elas têm a oportunidade de viver, de serem tocadas numa experiência vital, espiritual ou não, para que possam crescer dali para frente. É assim que eu me encontro com as pessoas, e é assim também que nós aqui no Olóicos, agora nós estamos retomando aqui no Centro de Educação que a gente tem, Centro de Educação Integral, uma celebração ou 2 cada mês, onde as pessoas vêm, independentemente de que tradição elas são, e aqui elas fazem experiência de se encontrar profundamente. Queria saber um pouco mais como é que foi a fundação, o que vocês fazem aí, como é que tudo começou e qual que é a visão. Então, o Olóicos é olo inteiro, oikos casa, em grego, casa da inteireza, onde a ideia inicial, juntamente com a minha esposa, nós abrimos esse espaço, começamos a construí-lo no 2007, mais ou menos, numa área de terra de 13 hectares de terra, e no meio do verde, assim, do mato, assim, mas não tão distante da cidade, no alto, onde tem água e tem verde, e as pessoas vêm para fazer o retiro, porque ele é muito silencioso. As casas, elas são totalmente separadas uma da outra. Por exemplo, o refeitório é sozinho, o auditório é uma casa sozinha, as pessoas dormem em cabanas separadas, e tudo é muito individuado, como se fosse do estilo dos antigos terapeutas de Alexandria, que eles tinham a casa do pão, a casa da palavra, a casa do descanso, a casa dos espíritos, que é onde eles definiam as doenças que as pessoas tinham, tá? Nós, sem saber, acabamos fazendo isso. Um dia, quando nós encontramos o Jean-Yves Leloup, que conhece muito essa tradição de Alexandria, ele escreveu muito sobre isso. Ele disse, nossa, vocês sem saber, vocês fizeram um lugar do estilo dos terapeutas de Alexandria,
que se estabeleciam em lugares altos, de 600 metros acima do nível do mar, e nós estamos a 650. Então, é um lugar frio no inverno, no verão um lugar bastante agradável, né? Ele é muito simples, nós abrigamos para dormir assim, em épocas normais, assim, umas 40 pessoas, e durante o dia, se as pessoas vêm só para ficar e vão embora sem dormir, até umas 100 pessoas a gente consegue abraçar assim, para esses encontros que nós temos aqui. Quero conhecer, tô bem animado agora que eu vou estar mais pertinho aí, com certeza. Tá convidado. E pode com uma bebê de 8 meses? Pode. Esses dias nós fizemos um retiro em janeiro de 5 dias, de quinta até domingo, 4 dias, e tinha famílias que têm as crianças, tinha uma pessoa que acompanha as crianças têm os seus momentos também. Agora nós fizemos no carnaval também um outro grupo, e vamos ter agora um grupo na Páscoa, que nós vamos fazer quinta-feira santa até sábado de noite, sábado da Aleluia, a paixão de Cristo, paixão do ser humano, assim. Então, vamos trabalhar muito as questões mais existenciais das pessoas, né? Maravilha, estarei em breve, te mandarei uma mensagem para marcar. E falando, Jorge, dessas questões existenciais, né? Linkando um pouco o que a gente falou ali no começo, né? Dessa angústia que parece que tem aumentado, né? E tem essa visão de que algo maior acaba saindo disso, né? Você tem observado as pessoas com mais crises existenciais do que antigamente? Ou é uma percepção maior de que as crises que antes pareciam é uma crise no relacionamento, é uma crise no trabalho, na verdade elas têm um cunho muito mais profundo? Você percebe uma mudança de percepção, uma mudança de consciência? Ou a gente está sendo mais provocado por isso, né, como sociedade como um todo? Qual que é a tua visão disso? Eu acho que o que está acontecendo é uma coisa maravilhosa, assim, apesar de dolorosa. Está se criando uma massa crítica em que as pessoas começam, em grande número, a duvidar da materialidade. Tipo, as pessoas começaram a colocar em dúvida que a realidade seja simplesmente essa que a gente enxerga e toca e, portanto, controla. E, para mim, o vírus, ele cumpriu uma tarefa extremamente importante. O seu caráter de invisibilidade e, portanto, de incontrolabilidade. Na medida que ele se aproximou do ser humano, pelo fato de não ter encontrado um lugar na natureza, porque nós depravamos a natureza, ele se instaurou no ser humano, porque na verdade ele não deveria nem entrar nos animais, ele era separado, inclusive nos animais ele não fazia quase nada, esse vírus depois passou pelos animais, chegou até nós. O fato é que nessa época todo mundo padeceu, porque ninguém viu aonde ele está. E aí não deu para materializar. E aí fomos obrigados a imaginar aonde ele poderia estar. E aí nós entramos de volta para a nossa capacidade de imaginar, pois é do imaginário que a alma trabalha. Ou também do imaginário que o absurdo do nosso ser aparece, o nosso astral antigo, sabe? Então, o que aconteceu assim? Isso colocou em dúvida muita gente sobre a segurança que elas aparentemente achavam que tinham, né? Principalmente uma segurança construída sobre o dinheiro, sobre o capital, ou sobre o controle social, sabe? O administrativo. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a abrir mão dessa certeza. E agora as pessoas começaram a se dar conta que não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter segurança, ter sucesso, porque o invisível, ele age em nós, independentemente do que é que temos e do que não temos. E nesse sentido o vírus teve uma grande missão, assim, né? E até porque, se a gente olha bem, né, o vírus é uma vida, ele é vivo. Se ele é vivo, o que é vivo tem amor.
E o que tem amor é divino. Então isso tem um caráter divino também, né? É muito absurdo falar desse jeito, mas ao mesmo tempo, se a gente não olha para isso, a gente vê um inimigo. Na verdade, quem é o inimigo? Aquele que vai ao contrário àquilo que eu penso. E aí pode ser que o inimigo está me incomodando pelo jeito que eu penso. Ele está chegando a me incomodar da forma que eu vivo. E daí ou eu me protejo dele, ou eu olho para ele e tento me deixar tomar pela importância que ele tem nessa existência, tipo, né? Então, eu tenho muita esperança, assim. Eu já noto, por exemplo, muito. Nesse início de ano, eu fui em vários lugares fazer umas palestras para os educadores, nas universidades, assim, né? E eu vejo, principalmente os educadores, os próprios educadores de universidades, assim, né? Eles têm um maior ouvido, eles têm maior atenção a essa visão. E o próprio James Redfield dizia, né, que uma massa crítica se criaria daqui a um tempo, onde a gente começaria a duvidar do visível para descobrir o que está por trás daquilo que eu estou vivendo e do que eu estou experimentando. E me parece que é isso que a gente vai fazer daqui para frente, né? Trabalho com os educadores é muito lindo que você faz também, né, Jorge? Eu lembro que você fez recentemente acho que foram lives ali, né, no Instagram só para educadores, né? Eu cheguei a ver uns depoimentos, assim, um trabalho muito lindo com quem está na base mesmo ali, né? Com quem está ensinando e dando suporte para essas pessoas mesmo, é lindo demais. Sim. Porque os educadores, eles são por natureza pessoas muito sensíveis, senão eles não estariam na educação. Só que como eles não foram treinados a se auto-observar, eles não compreendem muito bem o seu processo de educação, onde está o amor com que os tem criado e onde ficou a dor que os tem machucado. E aí eles vivem na frente dos alunos tendo que lidar com amor e dor que bate no amor e na dor, mas como eles não se enxergam, eles não enxergam. E aí eu ajudo muito eles a tentar investir mais em se autoconhecer para poder reconhecer, a se autoabraçar para poder acolher, a se auto-perdoar para não condenar e assim por diante, sabe? E aí, porque eu falo para eles assim, é difícil levar alguém a algum lugar onde eu nunca fui, sabe? É difícil conduzir alguém para uma experiência onde eu não experimentei, né? Então, e olha, eles são corajosos, porque aqueles educadores que tinham apostado na ideia de que quanto mais conhecimento eu tenho, tanto mais eu posso ensinar, fracassou. Porque o Google sabe muito mais do que qualquer professor que tenha feito 10 doutorados na vida. Aquilo que ele aprendeu de informação, o Google dá de bandeja, para quem quiser. E daí, cadê o professor? Não. É que o Google não tem coração, o Google não tem olhares, o Google não abraça, não ama. E o professor, se ele começa a se enxergar, ele vai ensinar, não acreditando tanto na matéria que ele dá, mas acreditando no processo que ele faz enquanto ele dá a matéria. A matéria é só uma estrada, um caminho, uma via através da qual ele vai chegar nas pessoas. Porque se ele não tivesse estudado, não tivesse escolhido essa matéria para ensinar, ele não encontraria as crianças, os alunos que estariam lá. E assim, na medida que ele assumiu essa direção, a vida levou ele para perto de pessoas. Eu tenho tido a oportunidade de estudar bastante, mas não foram os conteúdos que, no fundo, me ajudaram. Também os conteúdos, porque os conteúdos a gente tem tudo dentro. O que tem me ajudado muito nesse tempo é, através disso, através do que eu tenho estudado, chegar nas pessoas que eu tenho encontrado. E tanto para aprender delas, quanto para estar ali para gerar algum novo conhecimento, um novo ensinamento, mas na experiência. E daí, quando o professor vai se conhecer, ele vai ser um processador de experiências e não um aproximador de informações, sabe? Ele vai ser diante do qual as pessoas vão fazer processos, e ele, conhecendo o próprio processo, ele vai reconhecer o que está acontecendo nessa criança, nesse aluno,
que às vezes é taxado como preguiça, como falta de vontade. No fundo, são experiências que essa pessoa está passando, que não se sabe bem o que é, né? Quando alguém parece não aprender, é que está ocupado com alguma coisa que vem antes, que não deixa estar tranquilo para poder estudar, sabe? Me ressoa muito coisas da paternidade também, maternidade, quando você fala, né? Eu bati um papo um tempo atrás com a Ana Tomás sobre desescolarização, principalmente, né? Mas muito sobre como a gente acaba projetando nos nossos filhos nossas feridas infantis mal resolvidas, né? Então a gente acaba só projetando neles e acho que um pouco do que você está trazendo dos professores com os alunos, né? Isso numa escala maior, assim. E falando um pouco de autoconhecimento, como a gente pode reconhecer na gente isso para não ficar projetando, né, nos nossos filhos ou alunos, já envolvendo também práticas ou rituais? O que você passa, eu vejo que é muito do coração mesmo, né, na presença, mas tem práticas e rituais que você costuma recomendar ou fazer para si mesmo, ou como pai, ou para os professores, seja meditação, oração, enfim, jejum, algumas práticas e rituais específicos que você tenha ou que você recomenda para se conectar mais com autoconhecimento mesmo, com a dor do outro? Eu acredito que uma das coisas mais importantes para poder crescer, começar a se habituar a uma ideia de um terceiro cara que anda comigo. Isto é, o primeiro sou eu, no meu físico, na minha existência, com a minha idade. O segundo eu é aquele que faz experiências. E todo mundo faz isso. Cada um tem uma vida e faz experiências, né? E a maioria das pessoas não tem o terceiro eu, que é aquele que observa. Isto é, esse que observa, ele enxerga a existência daquele que aqui está com esse corpo, com essa idade, enfim, não, com esse gênero. Ele vai fazendo experiência na vida. Mas o que acontece? Não tendo eu observador, ele não tem compreensão da experiência. E daí o que há? Ele acredita no que vive ou não vive. Quando a gente aprende a se auto-observar, eu nunca vou me dar sossego até que eu não abraçar tudo que eu tenho vivido e assim reconhecendo eu vou ser gratuito por ter vivido ou me coloco numa condição de pedir perdão por aquilo que não foi vivido e não foi compreendido mais. Então eu sempre penso assim, ó, uma das coisas principais é poder um dia cair a ficha de que se eu não me observo, eu não compreendo o que eu vivo. E não compreendendo, eu não posso dizer que eu cresço, porque eu só cresço na medida em que eu confiro significado à minha existência. Os próprios filósofos existencialistas, eles falavam muito disso, entre a existência e a essência. A gente vem com uma essência e tem uma existência, mas a existência é a primeira coisa que eu tenho para depois, através dela, alcançar a minha essência. Mas eu só alcanço minha essência se eu observar a minha existência, porque vai ser a minha existência que vai me dar o material para ser interpretado para chegar até a minha essência. Então essa é uma coisa. E para isso, tem alguns caminhos. Por exemplo, no começo eu não sei fazer isso sozinho. Então, quem poderia me ajudar? Um terapeuta. O terapeuta não é necessariamente o cara que vai lá te dar uma receita. O terapeuta o terapeuta é o observador que ainda tu não tem. Tu vai pagar um observador para te enxergar. Mas esse terapeuta tem que ser bom a ponto de, gradualmente, fazer com que quem observa agora não sou mais eu, o terapeuta, mas tu vai te auto-observar. E tu só vem conversar comigo quando tu não consegue enxergar através da tua observação, que daí tu precisa talvez do auxílio de alguém. Então, no começo é muito bom ter alguém também que nos ajude a fazer isso. E hoje, com essa nova visão de terapeuta, que não é mais aquele que simplesmente detém uma ideia de conhecimento da psicologia, mas da abrangência, digamos assim, da totalidade, da essência de cada pessoa, é fácil fazer isso. Por outro lado, também, isso tudo comporta algo também muito prático. Por exemplo, há que se fazer alguma coisa com o corpo. Isto é, cuidar do corpo.
Como assim? Cuidar da alimentação, cuidar do descanso e, particularmente, cuidar do corpo, as expressões que ele dá para que eu possa me enxergar. Tipo, nós não temos a gente fala que a gente tem uma alma, mas na verdade a gente é uma alma, a gente tem um corpo, pois aquilo que eu tenho um dia eu não vou mais ter. O corpo é a materialização da minha existência. Tipo, se eu quero me conhecer, eu preciso olhar para o meu corpo. Se meu corpo dói muito, onde é que dói mesmo, né? Da minha alma? O que está acontecendo? O que está me deixando triste? Se o corpo ele começa a ficar muito rápido, é a alma que está perdida nisso. Mas também se ele está muito devagar, né? Não no sentido dos anos que nos passam, mas eu tenho condições de ser mais dinâmico. O que está me roubando? Então o corpo ele é um lugar de leitura da alma. Mas também é muito interessante, sabe, observar outras coisas a nível psíquico e emocional. Tipo, há que se conhecer onde é que está a especialidade do meu ser. Por exemplo, que amor é o meu, que somente meu é, a ponto de estar aqui porque eu preciso, sendo quem eu sou, revelar aquilo que o universo é, que sem a minha presença o mundo não enxergaria. Então, tipo, que amor é esse que está em ti, que sem você eu não enxergaria o infinito? Mas também tem o lado humano, assim, há que se abraçar. Que dor é essa que me humaniza? No nível psíquico, há que se estudar e se conhecer a nossa particularidade, e, portanto, também as nossas áreas de poder e a nossa fragilidade, que são as nossas áreas de feridas. Porque se eu enxergar essas duas experiências, sabe, eu vou crescer íntegro, porque isso do amor eu já venho através da divindade. Isso da dor eu não consigo me livrar se eu quiser permanecer na humanidade. Então, doer é necessário para se humanizar, mas é preciso sentir amor para não perder a minha divindade. E quando eu junto essas duas experiências do amor e da dor, eu vou integrar o ser. Na maioria das vezes em que nós adoecemos é porque nos apegamos à dor e esquecemos o amor que somos, ou narcisisticamente pousamos no amor e não nos aproximamos da fragilidade que temos. E os dois polos, eles nos separam da nossa essência, quando não estão juntos. Então, juntando os dois, mas isso se faz com terapia, isso se faz com dinâmicas, né? Isso se faz também com alguns rituais, né, que se fazem em várias diferentes formas, Muita coisa que você falou agora me ressoa demais, né? Terapia foi um dos fatores que me ajudou muito em processos, assim, de dúvidas. Inclusive, eu trouxe alguns terapeutas aqui no podcast, a Paramita, Jornada do Autoconhecimento, Leonardo Freitas, falando sobre desenvolvimento pessoal, e a Delmar, do Instituto Evoluir. Ela até falou uma frase que me ressoou quando você falava que a dor é necessária, o sofrimento é opcional. E me veio a expressão que eu até tenho tatuado aqui no braço, que é em sânscrito, que é Satchit Ananda, que é existência, consciência e bem-aventurança. Quando você estava falando da essência e existência, né? Eu acho que pro hinduísmo eles veem isso como existência, consciência e bem-aventurança, que é a natureza do ser, assim, né? De quem sou eu, né? E você falando sobre cada um tem uma aptidão específica, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Aristóteles, que é: onde meus dons e talentos encontram as necessidades do mundo, lá é meu lugar. É uma frase que eu levo muito comigo. E uma dificuldade que eu vejo, né? Você falou de, às vezes, se o corpo está muito acelerado, né? A alma está chamando por alguma coisa. Muita gente que me acompanha são pessoas que são essas pessoas bem direcionadas, determinadas e conquistadores, né? High achievers, assim, né? Conquistaram muitas coisas, são tipo A, assim, né? Pessoas que estão sempre na frente, fazendo, e é constante, assim, eu ouço, né? Inclusive na minha experiência pessoal, esses relatos, né? De cansaço, de, nossa, o corpo está indo muito, mas de não conseguir parar, né? Então você deu algumas dicas aqui, né? De terapia, de mexer o corpo mesmo, né? Da compreensão ali, né? Das aptidões específicas, né? Mas para esse tipo de personalidade, né? Você tem algo mais específico para falar?
Qual é o tipo de personalidade você Que diz? tem, assim, ultra determinado e que faz, e não consegue descansar e tá sempre fazendo, e reconhecimento, e fama, poder, dinheiro, e mais, e mais. Vou dizer uma coisa, é muito chato falar isso, mas uma pessoa assim muito dificilmente ela se dá conta assim que antes que lhe aconteça alguma coisa muito dolorosa, tipo quando ela, às vezes um acidente, às vezes um fracasso, uma coisa que ela não esperava, assim. Porque o que acontece quando uma pessoa está assim, né? Ela funciona lá na frente, mas ela mora aqui. Ela mora aqui e funciona lá na frente. O perigo disso, às vezes, é morrer assim. Tipo, estou aqui e morro lá na frente acidentalmente ou instantaneamente. Não deu tempo para voltar para cá. Daí o que acontece? Não processei minha morte. Como se fosse mais ou menos assim, vou dizer de uma forma meio engraçada para não ser dramática, assim, tipo, tô lá na frente, sinto uma coisa estranha, venho para ver o que está acontecendo comigo, estão fazendo o meu velório, eu morri e não sabia, porque no dia que a morte passou lá em casa, eu não estava em casa. É muito estranho isso. Mas como assim? É que tem uma grande diferença entre você morrer processando a morte e se encontrar morto lá na frente, quem sabe daqui a quantos anos depois da minha morte. Porque eu não processei, sabe, isso. Porque, na verdade, esse aceleramento, ele é meio narcisístico de nossa parte. Todos nós passamos por isso, principalmente naquela idade dos 40, por aí, que a gente acredita que está dando certo, sabe? E aí, é a pior porcaria do mundo isso. E aí, sabe o que acontece? Nesse tempo, a gente vive meio narcisisticamente. E, tipo, eu penso que posso e daí não paro, né, sabe? Só que tem uma coisa, não? O narcisismo, ele só se cura em nós se nós entrarmos numa profunda depressão, uma profunda tristeza, no sentido de uma grande decepção, porque daí eu desço da onde eu pensava que estava, sabe? E nós homens temos muito isso, a gente tem que se cuidar muito com isso, porque a gente é capaz de acreditar que a gente é dono do mundo só porque eu consigo fazer tudo o que eu quero sobre o mundo, sabe? No fundo, a guerra é uma luta narcisística, assim, não? É o que tem como dinâmica o controle, né? A capacidade de controlar tudo só porque eu sou uma pessoa capaz de controlar, de intimidar, enfim, de ter tudo na mão, que parece que eu tenho sucesso, mas na verdade essa é uma ilusão, né? Mas tem pessoas também que se dão conta de que essa correria não está certo. Por exemplo, nesse período de pandemia, muita gente se deu conta disso, viu? Né? E pessoas que quase morreram e voltaram e não são mais as mesmas. Elas perceberam. Mas, como eu disse, normalmente acontece alguma coisa para a pessoa parar de correr. E se tem uma outra coisa muito boa que nesse tempo a pandemia fez com as pessoas no mundo, atingindo a todo mundo, foi que ela tem ajudado muito as pessoas a parar de correr, a ficar em casa. E em casa as pessoas tiveram que se defrontar. Inclusive o narcisista, que sempre escondeu tudo do que é frágil, apareceu, porque numa hora de confronto em onde o mundo é pequeno, é impossível viver da minha imagem perfeita, sabe? E aí apareceu quem as pessoas são. Os pais apareceram para seus filhos e os filhos se revelaram mais aos seus pais, sabe? Os maridos para suas esposas e vice-versa. Então, nesse sentido, também já se cumpriu uma grande missão, porque quando eu enxergo essa fragilidade de mim, eu cresço muito. A Brené Brown, que estudou muito sobre essa questão da fragilidade humana, né? Uma psicóloga americana, ela tem um livro chamado A Coragem, parece que é A Coragem de Ser Imperfeito. Coragem de Ser Imperfeito. Né? Esse livro é muito interessante. E aí, dentro da tradição cristã, quando Saulo, que era extremamente narcisista, assim, o São Paulo, daquele tipo que conquistava tudo, queria manter a religião judaica extremamente assim, pura, e que quis banir com toda a possibilidade dos primeiros cristãos se instituírem como uma tradição, sabe?
quando ele cai em si mesmo, ele se dá conta, né, que justamente o mundo pode ser outro, assim, quando ele se encontra profundamente com a voz de Jesus dentro dele. Mas o que é interessante, depois de ter passado, de ter se arrebentado, assim, né, e caiu o narcisismo dele, um dia ele fala, escrevendo aos Gálatas, eu acho, uma comunidade da época, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu experimento minha fraqueza, então é que eu me torno forte, porque eu preciso observar que quem me garante não sou eu. Porque o narcisista jura que ele se garante. Por isso que ele não pensa na morte, porque se pensar na morte, ele melhora. Eu me reconheço assim nessas tendências, né? Você falou da terapia, poder falar sobre as vulnerabilidades é algo que me ajudou muito, né? Poder falar, não ficar tudo aqui no jogo da mente, né? Então, gostei muito que você trouxe sobre narcisismo. Infelizmente, já caminhando para o final do nosso papo, Jorge, eu poderia ficar horas aqui te ouvindo, seria uma alegria demais e quero ir aí no Instituto, vou visitar você aí com certeza, com a Gil, com a Luna, mas eu queria saber um pouco mais do seu processo criativo, seja na preparação de palestras, seja para compor as músicas, se marca um horário, um lugar específico, ou são downloads que você vai recebendo como é que você faz para tanto músicas quanto palestras? Olha como eu funciono, cara, assim, tipo, da onde eu estou, dali eu falo. Eu procuro me processar bastante, assim, né? Tentar ficar muito atento, dar passos, estudar também, sabe, assim. Mas eu fico muito presente a tudo que me acontece, dali eu aprendo bastante. E daí quando eu vou falar para as pessoas, que as pessoas me chamam para uma palestra, ou mesmo quando me surge uma música, alguma coisa, as pessoas me enxergam dali. Eu falo dali, desse lugar. E aí eu fico muito presente no que está acontecendo, naquele instante do que eu falo. E normalmente eu faço assim, ó. Eu sei mais ou menos o que eu vou falar, mas vou muito entregue para o universo para que saia da melhor forma quando eu estiver lá. Tanto que eu não consigo usar PowerPoint, assim, porque o PowerPoint você fez ontem, e ontem já foi, sabe? E eu já tentei fazer essa coisa, não dá certo, porque eu fico preso e fico mental. E daí, quando eu vou com a palavra, um tema, e dependendo das pessoas que estão ali, eu me conecto muito com as pessoas e vou dizer para elas exatamente o que elas vão precisar ouvir. E normalmente as pessoas, quando eu encontro elas assim dessa forma, elas ficam num profundo silêncio. Durante a palestra, elas ficam muito silenciosas. E esse silêncio, inclusive, não só ajuda elas a descerem no seu profundo, quanto a eu ficar muito conectado ao que está acontecendo e poder falar aquilo que está sendo necessário naquele instante. É como se eu entrasse numa dança, assim. Na filosofia se chama isso de processo hermenêutico, que é onde você aproveita tudo para fazer uma dança e lá pelas tantas você reduz o instante para poder enxergar o mundo daquele instante, sabe? Depois, quando eles vão embora, eles continuam rodando, fazendo experiência até a próxima redução, digamos assim, hermenêutica. E quanto a essa questão mais das músicas tudo me vem depois de uma experiência, assim. Próprias coisas que eu escrevo, eu não penso se eu vou escrever um livro, tenho que fazer um livro, não. Quando me aparecer, tanto que agora eu estou escrevendo, mas não estou escrevendo para escrever um livro, eu estou escrevendo para depois desse tempo todo fazer uma síntese de tudo, assim, estou tentando fazer uma síntese de tudo, aí eu vou escrever, eu estou concluindo um novo CD, um cara apareceu aqui querendo fazer um DVD, ele organizou tudo incrível, foi uma coisa muito interessante, pela lei do incentivo cultural, vão fazer um DVD agora mais tardar na metade do ano, onde nós vamos nos reunir aqui no Olóicos com um grupo de músicos bons e também fazer umas 12 canções, e que isso também eu quero encaminhar na direção dessa época
para que sirva para as pessoas nesse tempo e que, ao mesmo tempo, as músicas escolhidas digam aquilo que eu experimento nessa época, aquilo que eu acredito nesse tempo, aquilo que eu venho vivendo nesse tempo. Se Deus quiser, e se for isso, esse livro e tudo isso eu vou chamar de Trilhas de um Novo Tempo, ou Trilhas para um Novo Tempo. Assim. Trilhas são picadas que você abre a facão no meio de uma floresta que ninguém praticamente entrou nela ainda por ser uma floresta nova. Nós estamos numa época que estamos diante de uma floresta nova. Nós não sabemos como vamos entrar nela, mas eu acredito que a maior ferramenta que nós vamos ter para essa época vai ser a capacidade de desenvolver nossa sensibilidade a ver sincronicidade em tudo aquilo que existe. A espiritualidade desse tempo consiste em manter alta a minha capacidade de fazer sincronicidade com tudo. Mas essa sincronicidade ela só vai acontecer quando eu me elevar para um lugar extremamente de beleza, de bondade e de verdade, que são os níveis, os valores da estética. Isto é, se eu me cuido para me manter no melhor de mim mesmo, é daquele lugar que eu consigo fazer conexões. Então, o trabalho que a gente tem nesse tempo daqui para frente é começar a trabalhar muito com a energia. Trabalhar muito com a energia, manter-se energeticamente bem, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Que daí, daquele lugar energético, você vê a beleza. E quando você vê a beleza, você faz muita sincronicidade. E a beleza das características divinas é a primeira. Deus é bonito. Todos os livros, né? Tava lembrando aqui da Ferida Original, e outros livros também. Eu queria que você falasse um pouco, né, como as pessoas podem estar mais em contato contigo, né? Seja através dos livros, tem no Spotify, jeitos de ouvir a música, redes sociais, holóicos, cursos e palestras que você tem. Como as pessoas podem entrar mais em contato contigo? Já são tantas frentes aí, mas quais delas que você recomendaria no começo? Tem o Face e o Instagram do Holóicos, que estão praticamente todas as informações sobre o que acontece aqui no Holóicos, os grupos e tal. No meu Facebook e no Instagram, Jorge Trevisola Oficial, ali eu coloco algumas coisas. Em geral, eu também anuncio dali os eventos que a gente tem aqui, né? Com relação às palestras, onde eu vou em volta, eu não faço nada, não jogo para ninguém, assim. Por respeito a quem me chama, eu não digo aonde eu vou. E até depois, se lá eles quiserem divulgar que eu fui lá, isso é uma coisa deles, assim. E para adquirir os livros, essas coisas, dentro do próprio site do Holóicos, tem a possibilidade de adquirir o material. Uma das coisas que nesse tempo também está mudando, assim, né, é que nós temos muitas possibilidades hoje de encontrar às vezes o próprio Facebook, não, o próprio YouTube, assim, ele nos apresenta aquilo que nós precisamos, não? Dependendo, se eu estou ligado a alguma coisa que eu quero muito, de repente me aparece. Então, prestar atenção também naquilo que passa na minha frente, na nossa frente, para poder enxergar aquilo que me toca, aquilo que me chama atenção, assim, né? E quando eu vou conversar com as pessoas, inclusive, eu também digo isso. Olha, gente, eu falei com vocês hoje entre 1h40, 2 horas, assim, mas não te preocupa com a palestra. Fica somente com aquela palavra e com aquela frase. Porque o resto, se não te bateu, não guarda em lugar nenhum, porque o que vai ficar na mente sem demora não está mais. Agora, aquilo que te tocou é que vai ficar. Então, essa atenção também, ela é uma espécie de treino à sincronicidade. Que se eu vibro bem, eu encontro coisas boas. Se eu vibro pela metade, eu vou encontrar as coisas pela metade, sabe? E, enfim, né? Esse é um jeito, assim, que eu enxergo que é possível caminhar nessa época. Eu imagino também uma coisa assim, ó, não é referência. Esse tempo aqui, por exemplo,
A gente não pode ter como, vou dizer de um jeito diferente. Tem que gastar todos os dias dessa época para a gente chegar para os dias que serão a nova estrada a partir dessa época. Então, nesse tempo, temos que viver um dia atrás do outro. E uma hora dessa, esses dias terminam, que é o período em que a gente não está nem onde é que estava e nem onde deveria estar. Nós estamos no limiar, assim, né? Então, também nesse tempo, eu fico muito atento a não tomar grandes decisões, a não enxergar caminhos tão claros, porque não existe caminho claro nessa época. Indo demais contigo, acho que a palavra que me vem assim é interesa, integridade, né, e esse arquétipo, né, do professor, do mestre, assim, junto com a arte, com o conhecimento, acho que se traz os dois, né, na música, que desperta mais as emoções, nas palavras, né, juntando uma palavra com a outra, que a mente recebe. Então, sinto um período aí de mais recolhimento, talvez, né, para a gente receber aí insights e intuições aí dos próximos passos. Tem uma transição que a gente está vivendo aí, né, internamente, uma transição planetária, e muito bom poder contar contigo aí nessa transição, e peço para você continuar aí voltando mais nas redes e aparecendo mais, que para mim, para bastante gente que eu conheço, é uma alegria aí te ouvir, te acompanhar. Então, fico feliz que vai ter CD novo, fico feliz que vai ter livro novo. Então, quero te agradecer demais mesmo, Jorge, pelo papo e por todas as inspirações e conhecimentos que você me trouxe ao longo da vida. Rick, muito grato também por te conhecer e também por esse teu propósito que você está realizando para também despertar um pouco mais as pessoas e o desejo mais profundo delas, assim, né? E que a gente possa aprender muito desse mundo que a gente está vivendo, e se for também da gente a gente se encontrar, nos encontraremos em algum momento desse, tá bom? Aí no Lorx, irei para aí, você vai ver. No momento de chegar uma mensagem aí. Valeu demais, Jorge, obrigado mesmo pelo tempo, pelo carinho. Desejo uma tarde linda aí para você e para a família. Amém, amém, você também. Valeu demais, galera, por escutar a gente aqui no Abrindo Caminho. Semana que vem tem mais. Jorge Trevisol, grande professor, grande maestro aí. Falando um pouco sobre música, né? Tem um episódio incrível com o Marcelo Genesi. Você curte música, espiritualidade também. E um episódio com o Nanan. Então, 2 episódios que misturam aí música e espiritualidade, assim como a gente teve aqui com o Jorge Trevisol. E todos os episódios e links sempre ficam aqui na descrição, aqui embaixo, que seja onde você estiver, mas vai estar aqui embaixo, dá uma olhada. E semana que vem tem mais, galera. Aqui no Abrindo Caminhos. Tamo junto.